Vamos pensar no nosso sorriso? Como é bonito a gente ver alguém sorrindo, né? Aquele sorriso branquinho, alinhado, perfeito. Mas também existe aquele medo de ficar artificial. Alguém que vai colocar uma faceta, né, em porcelana, ou também as conhecidas lentes de contato. Até a gente não entende muita diferença, o que é melhor colocar. Então, para a gente ter uma referência e entender como que você pode ter dentes bonitos, sem ficar artificial, aquela coisa quadrada, a gente tem aqui no programa uma autoridade no assunto, que é o Dr. Eduardo Gama, cirurgião dentista. Veio aqui no estúdio ao vivo conversar com a gente sobre isso. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Mari, bom dia a todos vocês que estão aí nos assistindo. Um prazer estar aqui novamente. Vamos falar desse assunto tão complexo, né? Vamos lá. Sim, vamos começar bem do começo mesmo, que a gente vê aqueles dentes, às vezes, gigantes, né, que a pessoa coloca, enfim. Qual que é a diferença, doutor, entre lente de contato e a faceta de porcelana? É a espessura? Como é que é? Explica pra gente o material. Mari, isso é muito curioso. Na verdade, a gente recebe lá na clínica muito essa dúvida. Às vezes o paciente chega e ele discute comigo. Não, mas eu não quero pôr faceta, eu quero pôr lente. Se não for lente, não vou colocar. Então, assim, para ficar claro, marketing envolvido nesse nome lente de contato. Esse é o primeiro ponto importante. Lente ou faceta são películas de porcelana, como se fosse uma unha postiça ou uma lente de contato nos dentes, ultra fina, que a gente vai colar em cima do dente do paciente, para ficar um sorriso renovado e trazer de volta. Como esse que vocês estão vendo aqui, tá vendo como que era antes da lente, da faceta. Exatamente. E depois. A gente vai deixar vários exemplos para vocês. Isso. Então, basicamente, a pessoa ela tem a ideia de que a lente é mais fina do que a faceta. Não, na verdade, tecnicamente falando, é a mesma coisa. O que muda é a nomenclatura. No passado, um cara começou a falar muito disso e ele começou a inventar esse termo, lente de contato, fazendo analogia à lente de contato ocular, para o dente. Mas são procedimentos iguais. Perfeito. A espessura não é baseada no nome, sim no caso clínico, na boca, na necessidade do paciente. Agora, doutora, a gente vê esses sorrisos aqui tão bonitos, né? E fica tentando entender, porque se você vai colocar alguma película a mais, não sei, é preciso desgastar esse dente para não ficar aquele sorriso para frente que eu já vi. Você já viu isso acontecer? Já. A pessoa põe e fica um sorriso, parece que está saindo da boca para fora. Chega primeiro que a pessoa. Isso. Aí você olha assim, nossa, parece que está projetado para frente. Não sei se você em casa já passou por isso de ver isso. Exato. Ou para a pessoa ficar com um sorriso mais natural, precisa desgastar esse dente. Eu já vi na internet, amigo, um vídeo que a menina, porque caiu a faceta dela e ficou um pedacico de dente, eu fiquei assustada. Tipo, desgastou tudo muito. isso? Aí eu fiquei assim, gente, tem... Não era não era o dente desgastado. O dentinho de tubarão, né? Isso a gente não faz mais. Isso daí é uma mentalidade de 20 anos atrás, 10, 15 anos atrás. O que acontece hoje? A gente precisa fazer uma adequação do dente natural. Se a gente simplesmente tem um dente, o paciente já tem um dente grande e ele quer fazer lente, você imagina, se eu só colo alguma coisa por cima, o dente vai ficar ainda maior, projetado para frente. Sim. Então, existem casos que eu tenho que fazer uma regressão, eu tenho que fazer uma adequação. A gente fala hoje em lixar o dente em meio milímetro de espessura, no máximo 1 milímetro, dependendo do caso, para que no final o dente do paciente, já com a lente, fique na mesma espessura do original dele. Agora, tem casos que os dentes são muito pequenininhos, os pacientes têm bruxismo, têm desgaste, e eu quero aumentar o dente desse paciente ao invés de diminuir. Então, na verdade, esse caso, a gente fala que a gente vai acrescentar material, vai aumentar o dente propositalmente. Então, nesses casos, a gente praticamente não faz muito desgaste, só lixa para adesão, para colar melhor. Basicamente é isso. Nossa, muito bacana, né, doutor? E a gente vê, assim, na internet, eu vejo muito, assim, que eu fico olhando o dente, que eu acho que é o que vai primeiro, né? Eu reparo muito em dente. A gente vê alguns casos muito artificiais por aí, né? Muito branco. Como é que é o processo? Se eu chegar e falar, doutor, quero colocar faceta, quero que fique super natural. Como é que é esse processo? Feito com cada paciente? Mari, é tudo personalizado. Não existe um padrão. Hoje as pessoas têm uma tendência de padronizar a beleza. É verdade. No passado e hoje, a gente vê tudo padronizado. Mas não, lente não deve ser um padrão, deve ser personalizado. Um exemplo, ó. Pacientes que têm tom de pele mais clara. Se eu colocar uma cor muito clara, não vai ter um contraste grande com a pele. Então é aceitável cores muito claras em pacientes com pele muito clara. Pacientes com tom de pele muito escuro, se eu colocar uma lente que nem é mais clara, mas que gerar muito contraste, você vai olhar e já vai falar, nossa, esse dente ficou muito branco, porque você está enxergando o todo. Além disso, para a gente não
partir para uma coisa artificial, a gente tem que estudar o rosto do paciente. A gente faz uma técnica de visagismo. Que visagismo, o formato do rosto tem totalmente comunicação com o formato dos dentes, né? Então a gente tem que fazer algo que seja personalizado para aquele paciente. E a gente tem muitas coisas hoje legais. A gente faz protótipos, mock-ups, test drive. Antes de partir para as lentes, a gente prova, o paciente se olha no espelho para ver se aquilo agradou. Ai, que legal. Para ficar super natural em primeiro lugar, né? Muito legal. Aliás, eu vou passar para vocês aqui o Instagram do Dr. Eduardo, até para você tirar a sua dúvida, que às vezes é uma dúvida que você tem que a gente não vai conversar aqui, você pode entrar em contato com ele por aqui, tá certo? DR, Dr. Eduardo Gama, tudo juntinho. Tem vários vídeos que o doutor explica aqui, ó, a questão das lentes, dos implantes. Vale a pena você entrar e acessar para conversar com o doutor. Doutor, algo que eu estou percebendo, por exemplo, esse paciente aqui, vou pegar ele aqui de caso. Eu vejo que a cor que o doutor trabalhou aqui nele foi uma cor natural. Tanto para o implante, mas vamos pensar na faceta também, né? A gente sabe que tem pessoas que gostam de colocar essa lente de porcelana muito branca, aquela coisa exagerada, que até assusta, não fica natural. Tem uma escala de cor, o doutor recomenda, e se a pessoa cisma também coloca ou não. Como que funciona essa escala de cor, da cor branca? Lucas, excelente pergunta. Ó, a gente, para escolher a cor, a gente leva em consideração, então, né, alguns fatores principais. Primeiro, o desejo do paciente, que o paciente não sabe falar a cor exata da escala de porcelana. Então ele fala, eu quero bem claro, mais ou menos parecido com fulano, com ciclano. Então a gente já tem um norte ali. Depois nós vamos avaliar cor de pele, formato de rosto, para que a gente consiga determinar aquela melhor cor. Se o paciente quer algo natural, existe sim uma escala de cores que a gente tem inúmeras possibilidades de coloração. E aí a gente vai mostrar casos clínicos, como esses que vocês estão vendo passando aí na tela. Esses casos, a gente mostra o resultado na boca das pessoas e aí o paciente fala, isso me agrada, não, isso é muito para mim, eu quero algo menos branco. E tem uma questão muito importante que a gente sempre fala, o natural nunca sai de moda. O que é artificial enjoa. Então é comum, pacientes que fizeram no passado aquelas cores ultra brancas, hoje se arrependem, enjoam, a gente acaba tirando. A pessoa tem um trabalho duplo de refazer um tratamento desse, né? Imagine, e o gasto também, né, doutor? Gasto Ninguém financeiro, quer, né? gasto físico, ir até consultório, enfim. Por mais que hoje seja rápido, né, a gente tem o desgaste, né? Agora, uma outra dúvida que eu tenho, a gente está falando só assim da estética, a funcionalidade também ajuda? Por exemplo, um dente quebrado lá do fundo para a pessoa mastigar, dá para corrigir isso também, doutor? Sim, Mari, dá, mas são procedimentos diferentes. Vamos supor que a gente quer fazer a parte dos fundos, lá, os dentes posteriores. Esses dentes a gente não chama mais de lente, uma capinha de 0,5 milímetro, porque é uma região que a gente faz muita força para mastigar. Tá. Então, no fundo, nos dentes posteriores, quando a gente vai arrumar eles, não só para deixar bonito, mas para recuperar a função mastigatória, a gente coloca umas coroas, capinhas um pouco mais reforçadas, chamadas de onlay, não importa o termo técnico, mas é um pouco diferente das lentes. Mas as lentes também servem para reabilitar o paciente, para devolver função mastigatória, sim, até mesmo a fonética. Tem pacientes que têm problemas de dicção, Mari, então a gente consegue até isso diminuir e melhorar em trabalho junto com o fonoaudiólogo, por exemplo, resolver o caso. Tá certo. Olha, eu tô vendo aqui no Instagram do doutor, eu até vou mostrar para vocês, vou espelhar aqui no meu celular para você ir de casa, tá bom? Já aproveita que tá com o celular na mão, já faz isso. Entra ali, ó, DR Eduardo Gama, procura ele, doutor Eduardo Gama. Tem um site, tá vendo aqui, ó? dreduardogama.com.br. Vou acessar aqui porque aqui você consegue, além de conversar diretamente com toda a equipe do doutor pelo WhatsApp, que vai direto, tem também mais informações sobre facetas e lentes de contato, plástica gengival, que é um assunto que a gente precisa tratar aqui, implantes dentários, tudo isso a gente vai conversar com o doutor aqui no programa, viu? Um planejamento digital de sorriso, você pode ter outras informações também no site. Doutor, muito obrigado por vir aqui com a gente, trazer informações. Eu sei que é o começo de uma conversa longa que a gente precisa ter, mas eu agradeço desde já, doutor. Obrigada, viu, doutor? Eu amei os antes e depois que apareceram ali, gente, muito demais. Muito é isso aí, legal. Eu que agradeço, Mari, Lucas, obrigado a todos. Sempre um prazer estar aqui. Em breve a gente está junto de novo.